Olá, alunos da Escola Estadual Professor Tutu, turma do 6º ano do professor Gésio. Meu nome é Renata, sou do curso de Licenciatura em Matemática e hoje eu gostaria de rever com vocês uma matéria estudada aqui na semana 3, PET 5. Essa matéria ela foi iniciada no dia 22/10/2020. É sobre os polígonos. Classificação quanto ao número de vértices, as medidas de lado e ângulo e se seus lados são paralelos ou perpendiculares. Bom, para iniciarmos essa discussão, vamos relembrar o que é um polígono. Um polígono é uma figura fechada, plana, formada por semirretas. Semirreta é essa distância daqui até aqui. Então, aqui uma semirreta, outra e outra. Então, essa figura aqui que eu estou apresentando para vocês é um polígono. Outros exemplos, essa figura aqui, também fechada, plana, formada por semirretas. Outra figura, certinho? Bom, os polígonos, eles podem ser classificados. Vou começar aqui com duas classificações: polígonos convexos e polígonos côncavos. Vou exemplificar para a gente entender melhor. Eu tenho aqui um polígono convexo e tenho aqui um polígono côncavo. Qual é a diferença dessa figura para essa figura? Essa figura, ela possui uma concavidade. Tá vendo? Aqui, uma concavidade. Por isso, ela é definida como côncava. O que não possui, por exemplo, nessa figura, que é definida como convexa. Então, vamos a mais exemplos. Essa figura aqui não possui nenhuma concavidade. É uma figura convexa. Essa figura aqui possui essa concavidade. É uma figura côncava. Deu para entender essa classificação? Vamos seguindo. Além dessa classificação quanto a convexo ou côncavo, existe uma outra classificação quanto a regular ou irregular. O que é uma figura regular? Eu tenho aqui esse triângulo que possui o mesmo vértices do mesmo, ângulos do mesmo tamanho, com as mesmas medidas, e lados também semelhantes. Ângulos e lados todos semelhantes. Isso é uma figura regular. Essa é a definição de figura regular. Vamos entender melhor com mais um exemplo. Essa outra figura aqui. Os 4 lados são iguais e os 4 ângulos também são iguais. Então, essa é também uma figura regular. Já na figura irregular, teremos, por exemplo, essa daqui. Esse lado é igual a esse, porém é diferente desse. Então, trata-se de uma figura irregular. E esse ângulo é diferente desse, que é diferente desse. Essa é a definição de figura irregular. Bom, quanto à classificação dos polígonos, há também uma classificação relacionada ao número de lados e ao número de vértices desse polígono. Vamos começar aqui com o triângulo. De acordo com o número de ângulos, o nome é triângulo. De acordo com o número de lados, o nome é trilátero. Essa outra figura aqui, de acordo com o número de ângulos, é um quadrângulo, porque possui 4 ângulos. De acordo com o número de lados, é um quadrilátero. Essa outra figura aqui é um pentágono, de acordo com o número de ângulos. De acordo com o número de lados, é um pentalátero.
Certinho? Então, deu para entender direitinho aí essa questão dos nomes e assim sucessivamente. Tem o hexágono, o octágono, e aí vai seguindo essa mesma lógica. Outra questão que também foi abordada aqui na aula é com relação aos lados destas figuras serem paralelos ou perpendiculares. Para lembrar, um lado, duas retas perpendiculares são aquelas, procurando aqui para eu demonstrar para vocês, são aquelas que se cruzam formando um ângulo de 90 graus. Assim, ó, um exemplo que eu vou dar para vocês. Duas retas que se cruzam formando um ângulo de 90 graus. As paralelas são aquelas retas, duas retas que nunca se cruzam. Tipo esta situação aqui, ó, elas nunca vão se cruzarem. E as concorrentes são aquelas que se cruzam em algum momento. Tipo nessa posição aqui, elas vão se cruzar. Certinho? Bom, analisando o lado dos polígonos. Temos esse aqui. Esse polígono, ele possui duas retas paralelas. Essas duas retas, elas são paralelas entre si. E essas outras duas retas aqui também são paralelas entre si. Mas vamos observar uma outra situação. Essa reta aqui, continuando, ela forma um ângulo de 90 graus com essa outra reta aqui, continuando. Então, nós temos aqui um caso de perpendicularidade de retas, entendido? Vamos observar aqui também o triângulo. O triângulo, essa reta aqui, ela é concorrente com essa reta aqui, porque elas se cruzam aqui nesse ponto e sem formar um ângulo de 90 graus, né? Porque se formasse, seria também perpendicular. É o mesmo caso dessa reta aqui, que se cruza também sem formar um ângulo de 90 graus. Deu para entender direitinho essa parte das retas perpendiculares, concorrentes, paralelas? Relembrando, polígono, figura fechada, formada por semi-retas e que são formada por semi-retas e são planas, né? Podem ser côncavas, os polígonos, né, podem ser côncavos ou podem ser convexos. E tem a classificação também quanto ao número de lados e quanto ao número de ângulos e quanto a ser regular ou irregular. Beleza? Qualquer dúvida, entre em contato comigo através do professor Gésio, viu? Aguardo a participação de vocês. Até uma próxima. Abraço!